Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Hoje vamos falar, a palavra de Deus fala das pessoas que elas não entendem que elas têm um pai e que o amor desse pai ele é suficiente em tudo e a todo momento. Quando uma pessoa ela sabe que ela é muito amada, ela percebe o real valor do amor, da proteção de um pai. E hoje vamos falar do filho pródigo. Quantas pessoas elas acham, porque elas estão na igreja, elas são pessoas que buscam a Deus, mas elas estão vivendo afastadas de Deus. Eu não digo afastadas, não é assim, porque as pessoas só falam do filho pródigo, aquele que vai para o mundo, aquele que vai beber, que precisa de uma grande transformação, precisa disso, esse precisa, e como precisa. Mas e as pessoas que às vezes elas vivem só no sofrimento, só se lamentando, só passando por provações, e elas acham que elas não têm como mudar a situação delas, porque elas não entendem que elas são filhas e filhos de um rei todo-poderoso. Aquele filho pródigo, ele saiu, ele pediu, ele tinha tudo e ele foi para o mundo. Ele foi viver com outras pessoas. E ele foi beber, ele foi procurar más amizades, ele pegou a parte dele na herança e ele foi gastar. Mas tem pessoas que, assim, elas estão vivendo em uma situação que as afasta de Deus sem elas perceberem. Porque às vezes as pessoas ficam confusas, acham que o sofrimento, só viver no sofrimento faz parte. Não faz parte. O sofrimento sempre acaba, porque na Bíblia está falando, tem tempo para tudo, tempo para chorar, sorrir, para plantar, colher. Então, quando uma pessoa ela vive em um ambiente que ela briga muito, que ela tem que discutir, que ela tem que mostrar o valor dela, que ela não é valorizada, ela não percebe que ela é filha de um rei todo-poderoso, porque ela se acha inferior a tudo e a todos. Aquele filho pródigo, quando ele estava fora do pai, ele era filho do rei, mas ele não estava sendo tratado como filho do rei mais, porque ele estava comendo restos, ele estava vivendo de restos, ele não estava se alimentando como os empregados da casa do pai. Então, quando uma pessoa ela deixa com que os outros a maltratem, com que os outros falem que ela não tem valor, que a vida dela não vai mudar, que ela é só isso, ela não nunca vai ser mais do que o que ela é, porque ela tem pessoas que escutam direto. São palavras pesadas, são coisas horríveis a respeito delas. E elas se sentem muito inferiores e elas estão afastadas do pai. Por que elas estão afastadas do pai? Porque quando a pessoa sabe quem ela é e quem é o seu pai, ela entende que ela pode ser filha do rei em qualquer lugar. E ela volta para o pai, porque é o pai quem a protege de tudo. E ela vai, fala para o pai, se humilha para o pai, não para os outros, porque foi assim que o filho pródigo fez. Ele fez tudo errado.
Às vezes fazemos tudo errado e Deus se afasta das nossas vidas porque a gente é que se afasta dele. Não é ele que se afasta de nós. Deus está lá olhando e falando: não diga, minha filha, que você não vai conseguir. Não diga que eu não estou vendo o que você está passando. Não diga que todos merecem ser felizes, menos você. Porque aí você está limitando o poder de Deus de trabalhar na sua vida. Deus é um Deus sem limites. E você é filho, filha de Deus. E se você é filha do rei, você é o quê? Você vai comer restos o tempo inteiro? Você vai viver de migalhas de amor dos outros? De pessoas que diminuem a sua vida, diminuem a sua pessoa, você sendo filha e filho de um rei todo-poderoso? Por que você está se sentindo assim? Por que você não reconhece quem está dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus? Todos nós devemos reconhecer que não vivemos sozinhos, que podemos estar passando por qualquer situação. Ele está conosco, ele está presente. Nunca reclame, para que você não se afaste do Pai. Não podemos reclamar. A reclamação e a murmuração faz com que a pessoa viva repetindo aquela situação. Ah, mas passou um tempo melhorzinho, a situação melhorou um pouquinho, mas depois deslancha tudo de novo. Aí começa o tormento todo de novo, brigas, confusões, e a pessoa se sente mal. E a pessoa, quando vê aquela, às vezes é um casamento que tortura a mente do outro, e ela acredita naquilo, porque ela não entende que ela é filha de um rei todo-poderoso e que ela não precisa do amor daquela pessoa, daquela migalha. Ela não precisa. Eu não estou falando de separação, eu estou falando de você saber quem você é em Cristo Jesus. Olha, se Deus deu o Filho dele para nos salvar, e ele chama de filhos e filhas todos aqueles que o buscam e o amam, por que você não entende que você é amado, que você é amada e que você merece muito nessa vida? Merece porque você é filho e filha de Deus. Você tem um Pai que é todo poderoso e você fica mendigando uma amizade, mendigando um olhar que o outro te valorize. Olha para Deus, olha para o teu Pai. Vamos ver o que aconteceu na vida do filho pródigo. Ele tinha tudo e ele não valorizava. Ele vivia uma vida maravilhosa. É assim que às vezes vivemos. Nós não entendemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Ainda precisamos aprender muito do nosso Pai. Não podemos nos afastar dele, porque ele é todo poderoso. Imagine, um filho de um rei, ele tem que andar escoltado. Você anda, nós andamos escoltados pelos anjos poderosos de Deus, nos dando livramento, abrindo portas que o inimigo não fecha, cuidando das nossas vidas. A gente passa por problemas, mas quando a gente busca o Pai, Ele está lá, de braços abertos para nos socorrer. Você nunca se sente só, porque se uma pessoa ela não entende o real valor dela, ela pode estar numa mansão, ela sempre vai se sentir inferior aos outros. Ela sempre vai necessitar do amor de outra pessoa para validar a vida dela, para dizer se ela é uma pessoa que vale a pena ou se ela é uma pessoa que não vale nada. Não espere nada de ninguém, espere de Deus. Valorize-se. Faça cumprir o seu propósito aqui na terra. Agrada o teu Pai, agrada o nosso Pai. Não reclama. Se está passando por angústia, chora e clama. A reclamação é diferente do clamor. No clamor, Deus escuta as nossas orações. Está precisando de força, de ajuda? Pede oração no canal, pede oração para os irmãos. Vamos orar por você. E você não está sozinho, não está sozinha. Porque diferente do irmão, daquele
daquele filho pródigo que quando ele voltou ele ficou com raiva, porque sabe quem é que fica com raiva? Quando o irmão volta, é o invejoso. O invejoso, ele tem inveja quando ele vê que aquele que voltou, ele volta a ter tudo novamente. E o pai se alegra quando você começa a valorizar as coisas que Deus tem feito por você e você começa a dizer, não, realmente, é Deus que está fazendo isso por mim, é Deus que está me segurando, é Deus que é meu pai, que me ama acima de tudo e todos, Ele me ama e Ele não me abandona em momento nenhum. Eu é que sou ingrato às vezes com meu pai, eu é que às vezes não valorizo as coisas que o meu pai me dá. Começa pela saúde, começa pelo respirar, começa pelas minhas mãos, meus braços. Eu posso trabalhar, eu posso procurar um trabalho melhor, eu posso orar, posso falar com o meu pai. E o meu pai, ele me escuta, ele me vê. E eu tenho meus irmãos e irmãs que me amam e que oram por mim. Não aquele que fica querendo derrubar o outro, que é o que o irmão fez com o outro, que ficou triste. E ele ainda falou coisas para o pai. Vamos ver essa palavra de hoje. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Quando uma pessoa ela não se cuida e ela deixa que os outros decidam a vontade dela, ela está vivendo uma vida irresponsavelmente, porque é você que vai responder pelos seus atos, é você que vai dizer o que foi que eu fiz com a minha vida. Quantas pessoas estão falando o que foi que eu fiz com a minha vida? Deus colocou um sonho dentro do seu coração e você fez o que com esse sonho? Por causa dos outros, você não foi em busca do sonho que o nosso Pai te deu, do teu propósito. Não estou falando isso, não é para você se culpar, é para você entender que o dia de voltar para a sua vida, para o seu Pai, para o reino começa aqui. Você entender que é filho, filha amada do Todo-Poderoso, começa aqui. Porque quando você se põe na presença do Rei, do seu Pai, e você se humilha para o Pai e não para pessoas, sua vida começa a mudar. Olha como foi. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Assim, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este filho, meu filho, estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado.
e começaram a festejar o seu regresso. Quantas pessoas estão mortas para a vida? Quantas pessoas não têm mais os seus sonhos, não fica só na lembrança? Ai, que vontade, eu deveria ter feito isso e não fiz. Mas você pode ainda realizar os seus sonhos, porque Deus fala, volta para mim, eu te capacitei e eu garanto, o que eu te dou, eu garanto porque eu sou teu pai. Volta para o pai, conversa com o pai, abre o teu coração para ele. Nunca é tarde para recomeçar nada em sua vida, nada é tarde, nunca é tarde, porque você tem um pai que te ama muito, valoriza o pai, que todas as outras coisas lhe são acrescentadas. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Olha o que o irmão fala. Muitas pessoas que estão às vezes indo para a igreja, servindo a Deus, e quando elas veem que Deus fez uma transformação na vida de um dos filhos, das filhas que achava que não tinha mais jeito, que a vida dela já tinha encerrado. Aí Deus opera um milagre, ela começa a trabalhar em algo novo, Deus começa a fazer ela prosperar. Aquela pessoa que era desacreditada, aquela pessoa que as outras olhavam e falavam, não dou nada por ela. Às vezes é uma dona de casa, porque a dona de casa é o que mais é sacrificada na face da terra, porque as pessoas não valorizam o bem-estar. E isso você tem que mudar dentro de você, porque você é muito especial. Às vezes é um homem que ele está desempregado e ele está batendo as portas, às vezes tem um problema espiritual e ninguém sabe, está atrapalhando a vida dele e ele fica se questionando e todo mundo apontando o dedo. Aí de repente Deus faz a transformação na vida dele porque ele clama a Deus, ele não vai reclamar, nunca reclame. Nunca reclame, sempre clame. Entenda que você tem um pai, que ele pode fazer qualquer coisa por você. Ele só não vai fazer se você se afastar dele. Porque esse pai aqui, ó, de Lucas, capítulo 14, versículo 11 ao versículo 32, Deus só não vai fazer na sua vida se você se afastar dele, se você virar as costas para o pai, se você ficar reclamando, se você murmurar, se você acreditar que outros merecem e você não. Por que você não merece? Você é filho do mesmo pai, que é todo poderoso e que abençoa, que faz milhões de filhos prosperarem. Pessoas que lutam, mas elas lutam sabendo que tem um pai que é protetor, que envia anjos, que tem pessoas trabalhando em seu favor, que tem os céus, que fica muito feliz quando vê um filho, uma filha amada, voltando para o pai dizendo: eu sei que eu sou amada, eu sei que eu sou amado, eu sei que eu mereço ser feliz porque eu tenho um pai que é
poderoso e Ele é o Rei todo-poderoso, dono de todo o universo e do ouro e da prata. E eu sei que Ele está me abençoando e eu sei que eu vou prosperar, porque a porta que Deus abre ninguém fecha. O lugar que Deus coloca a mão, você vai prosperar, mas volta para o Pai, agradece, nunca mais se sinta inferior, porque você é filho e filha de um Rei tão poderoso. Por que você vai se sentir inferior aos outros irmãos? Porque os outros irmãos deram certo, aí falam, você não deu certo. Você deu certo, porque você é obra de Deus. É só você valorizar o seu Pai, valorizar tudo que Ele te deu e tem para te dar. E é em nome de Jesus que eu vou orar por você, meu irmão, minha irmã, que precisa entender o teu real valor e que você nunca pode esquecer. Você pode morar num lugar mais simples do mundo. Você pode morar de favor. Você pode morar numa mansão. Você tem que entender, para onde você for, você é filho do Rei. Nunca vai deixar de ser filho do Rei. Quem é filho do Rei nunca deixa de ser filho do Rei. Entenda isso. Então, comece a se amar, comece a se vestir melhor, comece a se valorizar, comece a louvar a Deus, comece a entender que a prosperidade está tocando em tua porta, porque Deus está chegando e te abraçando de novo. E Ele te abraça hoje, te abraça amanhã de novo, e de novo, e de novo, porque Ele te ama. Nunca mais sinta angústia, tristeza por aquilo que você ainda não fez. Começa hoje. Tudo tem um renovo a cada dia. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida dos nossos irmãos e irmãs, Pai, pela minha vida, pelas nossas famílias, cada membro das nossas famílias. Pai, nos faz entender que somos teus filhos e filhas amadas. Vem com provisão, Pai, dá vestes novas para os teus filhos e filhas que te buscam e que te amam, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Nós te amamos, Pai. Nós clamamos, mas não reclamamos. Nós choramos, mas te glorificamos. E nós agradecemos, porque somos amados, protegidos, selados, blindados com o sangue do Cordeiro. E Deus vai abrir as portas, porque estamos voltando à casa do Pai. Porque estamos pedindo a bênção do nosso Pai, e Ele nos abençoa, e Ele nos protege, e as portas do Pai estão abertas de novo. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.